Queremos nós te chamar a atenção para a palavra. Estamos aqui não é com o objetivo de que você nos veja, mas com o objetivo de que você olhe e ouça a palavra. Note você que conhece um pouco das Escrituras, você que lê a Bíblia, você já deve ter percebido que nós vivemos em um mundo de repetição. Nós vivemos num mundo onde as coisas se repetem. A Bíblia, ela é um espelho para a nossa sociedade. A sociedade em que nós vivemos, ela está na Bíblia, citada ali na Bíblia. Eu estou na Bíblia. O que aconteceu lá no passado, acontece hoje. O que aconteceu com Israel lá no passado, acontece hoje com a igreja. A igreja de hoje, ela é igual o Israel lá do passado. Então note, você, que Israel, nos dias que Jesus veio sobre a terra, nos dias que o Messias veio sobre a terra, note você que conhece da Bíblia, lembre-se disso. Naqueles dias, aquele povo, a humanidade estava entregue nas mãos de Satanás. Não havia esperança para o homem. A religião que dizia ser a religião, vamos dizer assim, entre aspas, como se fosse a religião evangélica daqueles dias, que dizia crer na lei de Moisés, que era a Bíblia deles. O Antigo Testamento era uma religião morta. Porque aquele povo, eles estavam 400 anos sem profeta. O último profeta era o profeta Malaquias, o último, que veio 400 anos antes do Messias. E aquele povo sem profeta estava cumprindo o que a Bíblia diz, que quando não há profecia, o povo se corrompe. E aquele povo estava corrompido. E aquele povo corrompido esqueceu das profecias do profeta Isaías, esqueceu da profecia de Malaquias, capítulo 3, que falava sobre o anjo do Senhor que viria para preparar o caminho. Então aquela geração lá de Israel era uma geração morta nos deleites, muito religiosa certamente, templos, sinagogas, homens ali na escola de teologia daqueles dias se preparando para serem sacerdotes. Até o apóstolo Paulo estava nos pés de Gamaliel com a ambição de um dia ser o sumo sacerdote. Estava lá Caifás, ali a religião morna. Mas eu vou ler aqui em Mateus o que disse João Batista. Porque imagine você que aquele povo, aquela religião, aqueles crentes daquele dia, que diziam ser crentes, eles estavam envolvidos com as coisas do templo, da sinagoga, com as coisas dos sacerdotes,
com a teologia daquele dia. Mas Deus enviou um profeta para eles, porque Deus prometeu em Malaquias 3 que enviaria aquele profeta. E o profeta saiu do deserto, vestido em pele de camelo, comendo gafanhoto, sujo, barbudo. E eles que estavam na religião formal, no templo bonito, vestidos adequadamente, girando dinheiro ali no templo, eles, quando viram aquele profeta João Batista, eles rejeitaram João Batista como sendo um profeta enviado por Deus. E João Batista disse aqui em Mateus 3: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E mais para frente, João Batista disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir bons frutos dignos de arrependimento. Isaías teve a coragem de chamar eles de raça de víboras, identificando que aquela geração, que aqueles religiosos, que aqueles líderes teólogos daquele dia, eles tinham por pai o próprio diabo, como disse Jesus para eles. Eles tinham por pai o diabo que deixou a sua semente no jardim do Éden. Então 400 anos sem profeta fez aquele povo se corromper. E Deus teve que enviar o profeta Elias na sua terceira manifestação para preparar o caminho para o Messias. E você acha que quando o Messias chegou, o que aquele povo fez com o Messias? O Messias veio cumprindo a profecia de Isaías. Mas o sacerdote, ele achava que o Messias deveria vir do meio deles. Ele achava que o Messias deveria estudar teologia. Mas o Messias veio nascido de uma manjedoura. Ele veio de um nascimento que foi um escândalo. Ele era pobre, iletrado. Então os sacerdotes o rejeitaram. É igual hoje ou não é? Se você tem um pouco de visão espiritual, você vai captar. Mas o que aconteceu? O Messias, ele foi lá na prostituta e ele conseguiu salvar a prostituta porque ela se arrependeu. Enquanto os fariseus estavam tentando matar a prostituta, mas eram homens sepulcros caiados, por fora eles tinham a aparência da piedade, mas por dentro eles negavam a eficácia dela, porque eles eram sepulcros caiados. O próprio Jesus falou sobre a questão do adultério, que ao olhar, cobiçar no seu coração, já cometeu adultério com a mulher. Mas eles queriam matar a prostituta, eles queriam crucificar o ladrão, mas eles eram piores do que a prostituta, porque a prostituta se arrependeu, ela tinha o nome dela escrito no livro da vida do Cordeiro, e eles? Então a história se repete, a Bíblia se repete, mas a igreja ali, o Evangelho iniciou ali. Jesus Cristo reuniu seus discípulos. Mais tarde, houve a descida do Espírito Santo em Pentecostes e o Evangelho iniciou. E aquela igreja primitiva, ela tinha uma fé perfeita, ela era perseguida. O sangue dos santos eram derramados nas arenas. Roma
perseguir aquela igreja. Os soldados romanos matavam os santos, colocavam leões para comer a carne dos santos. Mas você acha que o diabo, ele tendo a propriedade do mundo, mandando no mundo, você acha que o diabo ele iria ficar quieto? E aquela igreja, à medida que os santos eram perseguidos, a fé aumentava. E o diabo, Satanás, sendo o rei desse mundo, ele teve uma brilhante ideia. E lá, no Concílio de Nicéia, no ano 325, Satanás reuniu com aquela igreja que dizia ser a noiva de Jesus Cristo. E quando ela se reuniu, aquela igreja, lá na era de Pérgamo, aquela igreja se reuniu no Concílio de Nicéia com o imperador Constantino, ela acabou cometendo adultério espiritual, porque ela casou com o Estado. E Deus repudiou, Jesus repudiou aquela igreja citada. E eu vou ler aqui, em Apocalipse 17, que é a igreja prostituta, porque ela se prostituiu. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis. A igreja casou com o Estado, a igreja se misturou com a política entrou na igreja, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmias. Guarde isso, nomes de blasfêmia. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições. Se ela é mãe é porque ela tem filhas e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Por que embriagada do sangue dos santos? Porque a igreja, depois do dia do Concílio de Nicéia, o imperador Constantino instituiu como sendo a religião oficial. E ela cresceu, ela adquiriu terrenos, espaço, ouro, prata, dinheiro. É ou não é igual hoje, que eles estão preocupados com dinheiro? E Satanás, quando está pronto para ser exposto, ele foge, ele vai embora, ele sai, porque ele não aguenta ouvir a verdade. Ele sai. Quem viu está entendendo o que eu estou dizendo aqui. Ah, pregador, mas é dura essa mensagem. O evangelho tem que ser duro às vezes. Desperta tu que dormes, você que está dormindo, vivendo igual Israel estava vivendo nos dias de Jesus, achando que ia na sinagoga já resolvia, ia lá no templo, os cambiadores, lá nos vendedores do templo, comprar as coisas lá no templo para fazer o sacrifício. Mas Jesus foi com Azorrague e derrubou tudo. Você que vai na igreja para a festa de sorvete, para a feijoada, para a arrecadação de dinheiro, saiba que Jesus um dia vai derrubar tudo isso. E no dia do juízo será algo muito terrível. Mas Satanás não aguenta, ele vai embora. Ele sai de perto. Eu vi que estava embriagada do sangue dos santos. Por que embriagada do sangue dos santos? Essa prostituta matou milhões durante esses anos, essas décadas, esses séculos, essas eras. Procure na história, veja se essa igreja prostituta não matou. Eu maravilhei
com grande admiração. E o anjo me disse: porque te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta aqui atrás, a qual tem 7 cabeças. E aí no versículo 9 ele diz: aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Esta mulher está sentada sobre 7 montes. Se você pesquisar as cidades das 7 colinas, você vai encontrar essa prostituta onde ela está sentada. Qual é a cidade que ela está? Pesquise. Eu não vou falar, você pode pesquisar. Qual é a cidade no mundo famosa que tem 7 montes? Onde está a igreja prostituta, a Babilônia? Mas veja, aqui na era de Pérgamo, lá onde Constantino criou o concílio de Nicéia, aqui em Apocalipse 3, a terceira carta à igreja de Pérgamo, no versículo 13 diz: eu sei as tuas obras e onde habitas. Onde habitas? Essa igreja habita, que é onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás é onde esta igreja habita. Fisicamente podemos dizer que era a cidade das 7 colinas, dos 7 montes. Mas espiritualmente, o trono de Satanás está sobre esta igreja prostituta. E na era de Sardo, a igreja que achava que estava viva, ela estava morta, porque diz aqui na terceira carta: eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Ali quando Lutero, ele, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele criou uma reforma protestante. Mas Lutero tinha apenas parte. Ali naqueles dias, os crentes, os cristãos, eles tinham apenas a parte da revelação. Mas aquela igreja que se dizia protestante, aquela igreja que saiu de Lutero, ela acompanhou a mãe dela na prostituição. E hoje nós estamos vivendo numa era morna, porque é morna e ela será vomitada da boca de Deus. Porque as pessoas estão iguais àquelas pessoas no dia de Jesus. Elas acham que por ser religiosa, por irem à igreja, elas acham que está tudo bem. Mas Jesus, mais uma vez, Deus cumpriu a escritura de Malaquias 4, no versículo 5 e 6, e Ele trouxe mais uma vez o seu profeta Elias. Mas como este profeta nasceu pobre, ele não foi à escola de teologia, os teólogos, os líderes, os fariseus de hoje o rejeitam, o chamam de falso profeta, igual fizeram com João Batista, o mesmo espírito, até porque eles têm o mesmo pai. Eles têm o mesmo pai. Então Deus enviou esse profeta. E aí você vai lá em Joel e você entende lá em Joel quando diz que o que comeu o pulgão, a locusta, o gafanhoto, disse Deus, eu vos restituirei os anos. Então Deus restituiu a árvore noiva. Jesus, ele repudiou a prostituta, mas ele tinha uma noiva, um remanescente que não morreu durante as eras, porque a vida daquela árvore que Satanás achou que estava morta, a vida desceu, a seiva desceu para a raiz. E esta árvore se levantou de novo e frutificou na era que estamos vivendo. É a árvore noiva, a noiva de Jesus Cristo, que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, que aceita invocar o nome dele no batismo, que recebeu a mensagem do profeta Elias de Malaquias 4, 5 e 6. Enquanto a mãe das prostitutas e as suas filhas, que tem nomes de blasfêmia, conforme eu li em Apocalipse 17, os nomes, as placas de blasfêmias,
As filhas, as religiões estão perdidas, enroladas com a política, com dinheiro. E política não só política do governo, mas política dentro da própria igreja. Se você tem dinheiro, você tem benefícios, privilégios. Se você não tem privilégios. Eles amam os melhores lugares na sinagoga. Se você tem dinheiro, é filho de sacerdote, do líder, faz coisa errada, você tem cargo, você manda e desmanda, mas se você não tem, bora. A política entrou na igreja, mas a noiva não. A noiva ela é pura, imaculada, santa. A noiva é virgem, ela é as 5 virgens que foi prudente e encheu a sua lâmpada de azeite, que é o próprio Espírito Santo. É mensagem dura, mas desperta tu que dormes. Você precisa acordar. Chegou a hora de acordar. Eis que estou à porta e bato. Jesus está fora da igreja moderna, da era de Laodiceia. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.